eu sou Miriam Bevilacqua, você está no meu canal Biblion. Eu sou professora de literatura, de jornalismo, sou jornalista, sou pesquisadora e também escritora, dramaturga. Adoro literatura e é um prazer fazer esse canal. Bem, hoje nós vamos falar dos poemas escolhidos do Gregório de Matos Guerra. E toda vez que a gente fala em literatura do período barroco, as pessoas pensam no rococó, né? Seja o rococó na literatura, seja na arquitetura, né? No exagero, né? Seja nas artes em geral. E o período barroco não costuma ser assim o mais apreciado. Mas eu tô aqui hoje para dizer para vocês que não precisa ser assim, porque os poemas escolhidos de Gregório de Matos Guerra, eles são especiais em muitos sentidos, né? E você vai ver que não é difícil gostar da obra do Gregório de Matos Guerra. Ele tem muitos talentos, né? Como este é um livro que cai em vários vestibulares, eu vou resumir, analisar e marcar com você os principais pontos para que você possa fazer uma ótima prova. Então, fica comigo até o fim do vídeo, né? Porque eu garanto que você vai se surpreender como os poemas desse escritor podem ser muito e muito bons. Bem, o livro é um livro bem pequeno, você baixa da internet, você pode inclusive comprar, tem várias edições. Mas vamos começar entendendo em qual contexto o barroco surge. Então, no final do século XVI, 1500 e qualquer coisa, bem no final, a Igreja Católica, ela estava preocupada com o quê? Com a reforma protestante, que lembra, todo mundo que acreditava em Cristo era católico. Quando veio a reforma, o mundo cristão foi dividido entre católicos e protestantes. Para reagir a essa reforma, o que a Igreja Católica faz? Ela começa um movimento de contra-reforma. Então, esse é um momento em que a religião, que era tão importante naquela época, né, ela tem dois polos. Então, ela começa a valorizar e chamar atenção para a oposição, para o conflito, né, para a dualidade, né, que era então tudo que a religião influenciava. E claro, esse contexto vai influenciar as artes em geral e também a literatura, que nós vamos chamar então nesse período de literatura barroca. Então, antes de entrar no Gregório de Matos Guerra, eu te contei o contexto. Agora eu vou te contar as principais características da literatura barroca. Anota aí: fusionismo, cultismo, conceptismo. Parecem três palavrões, mas não é difícil de entender. Vamos começar. O primeiro, o fusionismo. Ele vem, lógico, da palavra fusão. E era a tentativa de unir coisas diferentes para torná-la uma só. Então, o homem vinha numa segurança religiosa, aí agora ele tinha dois caminhos, ele precisava fundir, né? Ele precisava conviver com essas duas religiões. Então, ele estava buscando ali uma alternativa que conseguisse fundir isso. Então, os escritores daquela época, né, eles transpunham essa fusão que estava no ar para aspectos do dia a dia. Porque é de verdade, gente, o contexto ele influencia no dia a dia sem que a gente perceba. Então, esse é uma característica. O cultismo. O cultismo não é culto religioso, é no sentido de uma pessoa que tem cultura
cultura, ou seja, uma pessoa que a gente chama de culta. Por isso que o barroco, ele usa uma linguagem rebuscada, cheia de detalhes, porque isso demonstrava que a pessoa era culta. Quanto mais ela rebuscasse ali a escrita e a fala, mais ela mostrava que ela conhecia vocabulário. Então isso é o cultismo. E por fim, o conceptismo, que vem da palavra conceito. Então é justamente a busca pelo significado das coisas, pelas suas origens. Então, o cultismo, ele vai determinar a forma da literatura barroca, com muitos detalhes, com muita refinamento de linguagem, né? Já o conceptismo vai determinar o conteúdo, a busca da origem, a busca das explicações grandes da vida. E o fusionismo, ele vai interferir tanto na forma quanto no conteúdo. Agora que você já sabe, né, as principais características, vamos ao livro. Então, nos anos 1600, nasce o Gregório de Matos Guerra, na Bahia, exatamente no ano de 1636. Ou seja, quando o Brasil ainda era uma colônia de Portugal, ainda não tínhamos feito a nossa independência. Apesar de ter nascido aqui no Brasil, como o país não era independente, todos os nascidos no Brasil, se não fosse descendente de índio, de escravo, eram descendentes de portugueses e eram considerados portugueses ou luso-brasileiros. Acho que é por isso que muita gente pensa que o Gregório de Matos é português. Não, ele é brasileiro, nascido na Bahia. Lógico que depois ele vai estudar direito e ele vai para Portugal, porque aqui no Brasil não existia faculdade de direito ainda, né? Era 1600, gente, não existia. E aí lá em Portugal ele começa já a escrever poemas. Ele tem 3 tipos de poesias muito bem marcadas. A poesia lírica, em que ele fala da beleza da mulher, a beleza do amor, né, que a gente chama de lírica amorosa. Ele também faz versos religiosos, que a gente vai chamar de uma poesia sacra, em que ele exalta, né, ou algum santo ou a Virgem Maria. Mas ele tem um terceiro tipo de poesia, de escrita, que eram os versos satíricos. Ou seja, quando o poeta ele usa a sátira, né, para fazer crítica, para ridicularizar. Podia ser alguém ou podia ser algum fato. Claro, o Gregório de Matos ele vai ficar famoso justamente pela poesia satírica, né? E aí, quando ele retorna de Portugal, ele acabou lá o curso, ele continua escrevendo, né? E ele continua satirizando. E ele não escolhe quem ele vai satirizar, ele satiriza nobre, clero, povo, poder. E ele, por causa disso, desses versos que ele faz, ele ganha a inimizade de muita gente. Para completar, ele ainda fazia versos eróticos, quase pornográficos para aquela época. Então, por tudo isso, ele vai receber o apelido de Boca do Inferno. Então, a gente já percebe, né, por essa diversidade de escrita, né, que o Gregório de Matos Guerra não foi um escritor qualquer, né? Ele tinha uma contradição na sua personalidade, que ela aparecia o tempo todo na sua obra. Ele ficava o tempo todo ali meio desajustado na sociedade em que ele vivia. E esse desajuste, né, ele também vai ter nos seus poemas. Então ele tinha uma linguagem grosseira quando ele fazia os poemas satíricos, mas ele tinha uma linguagem muito culta quando ele fazia a sua poesia lírica, a sua poesia sacra, né? Ele tem... além dele ter tudo isso, ele não fazia uma sátira
que não era bem pensada, não era inteligente. Não, ele fazia a crítica à sociedade de uma maneira muito precisa, né? Então você podia até não gostar de Gregório de Matos, mas você tinha que reconhecer o talento, né? O Poemas Escolhidos, claro, não é a obra completa, ela é uma coletânea que foi feita lá nos anos 70, né? E nós não podemos esquecer que no Brasil, colônia, nada era impresso aqui no Brasil. Se precisasse imprimir alguma coisa, um jornal, um livro, ele tinha que ir para Portugal e ele precisaria passar pela censura portuguesa. Obviamente, os versos do Gregório nunca iriam passar pela censura portuguesa. Então eles eram manuscritos, escritos à mão e distribuídos a amigos e conhecidos. Uma outra prática que é daquele tempo, né, é que alguns poemas, alguns poetas tinham este hábito, eles escreviam em pano para durar mais em vez de papel e eles colavam na porta da igreja. Como nem todos naquela época sabiam ler, então um lia e declamava ali para todos os outros. Algumas pessoas arrancavam esses panos, reuniam e guardavam. Então, ao fazer isto, né, é que que essa obra do Gregório de Matos conseguiu chegar até os nossos dias. Senão ela teria, obviamente, se perdido, ela não foi impressa. Mas, por outro lado, nós não podemos ter muita certeza que todos os poemas que foram atribuídos a ele realmente foram escritos por ele. Né? Não, muitos e muitos poemas não eram assinados, né? Eram anônimos, principalmente se fizesse uma crítica feroz ao governo ou à igreja, né? Nesse livro, então, você vai ter uma amostra desses três tipos de poesia: a lírica, a sacra e a satírica. Mas você vai ver que a satírica é a maior parte dos poemas escolhidos. Bom, a lírica é muito fácil, né? Falar a lírica amorosa é muito fácil. Logo no começo você tem um exemplo, né, que chama Há Umas Saudades, em que o poeta ali está dizendo, né, que seu coração vá buscar ou vai em busca da amada. Então, é muito fácil de você reconhecer a poesia lírica, porque ela fala de amor, de beleza da mulher. Já um bom exemplo de poemas satíricos, né, é o poema Define a Sua Cidade, em que os primeiros versos dizem assim, né, de dois Fs, ele fala até de du, mas de dois Fs se compõe esta cidade, a meu ver, um furtar, o outro foder. Então vejam que o poeta ele não tem nenhum constrangimento em usar um palavrão, né? E ele resume a cidade, né, aos dois Fs, né? Claro que a crítica, né, ela não se restringe apenas ao governo ou à sociedade, mas também ao clero. Então, por um lado, ele vai ter a poesia que exalta os santos, mas ele vai criticar os padres, o clero, né? E tem um trecho no poema Juízo Anatômico da Bahia, né, em que ele diz, abre aspas, né? Com palavras dissolutas me concluís, na verdade, que as lidas todas de um frade são freiras, sermões e putas. Então, gente, ele está dizendo que o clero não faz mais nada, só se ocupa com as freiras, com os sermões e com as putas, né? Nesse mesmo poema, ele diz que na cidade da Bahia falta verdade, honra e vergonha. Então, em um poema ele ofende todo mundo. Entenderam agora
Por que ele recebeu o apelido de Boca do Inferno? Porque era uma boca que não tinha nenhum controle, ele falava o que ele bem entendesse, não estava nem aí. Bem, uma característica da literatura barroca e que Gregório de Matos vai usar bastante, você não pode esquecer, são as figuras de linguagem, tá? Toda literatura barroca usa, vai lá na gramática, dá uma estudada em figuras de linguagem. Mas tem duas que aparecem muito neste livro. A personificação, quando ele fala o tempo todo da Bahia, como se a Bahia fosse uma pessoa. Ele fala da cidade como se a cidade fosse uma pessoa. Uma outra figura de linguagem é a antítese, que são os contrários, dia e noite, luz e escuro, alegria e tristeza e assim por diante. E esse uso da antítese, gente, tem a ver com aquilo que eu disse lá no início, né? Que era um contexto que o mundo estava vivendo, que era um contexto de oposição entre as duas formas de religião. Por isso o fusionismo, né? Que era a tentativa de unir esses contrários. Bem, quanto à forma, ele usa muitos sonetos. Vamos lembrar o que é soneto? Soneto é um poema que tem 4 estrofes. Normalmente as 2 primeiras têm 4 versos e as 2 últimas têm 3 versos. Ele usa outros formatos? Usa sim. Agora, o que ele sempre usa? Rima. Então, por um lado, ele tem essa linguagem mais rebuscada na poesia lírica e sacra. Ele vai ter uma linguagem muito informal, inclusive usando expressões nativas dos nossos indígenas. Então, ele usava essa linguagem mais popular quando seus versos eram satíricos e usava uma linguagem mais culta, olha o cultismo aí, quando seus versos eram líricos ou sacros. Então, gente, vamos combinar que o Gregório de Matos Guerra era um autor completo. Precisa ler o livro para entender, já disse, ele é bem curtinho, vale a pena, não é difícil, não fique achando que literatura barroca é sempre cheia de rococó. Pelo contrário, este livro aqui, como ele tem mais versos satíricos, é uma linguagem muito mais simples. Bem, para terminar, o Gregório de Matos, ele foi degradado, ou seja, ele foi expulso do Brasil, ele teve que ir para Angola, ele só retorna ali no finzinho do século, em 1694, um pouco antes da sua morte, e hoje, claro, depois que reuniram toda essa obra dele, ele é considerado o maior poeta do período barroco. Então você tem que ler Gregório de Matos Guerra. Se você quiser ler essa resenha, ela está no meu site www.miriambevilacqua.com.br. Se você tiver qualquer dúvida sobre este livro, me escreva, eu vou ter um grande prazer em lhe ajudar. Deixe o seu ok se você gostou, porque parece que o robozinho do YouTube só entende quando você deixa o seu ok, que ele tem que recomendar para as outras pessoas. E compartilhe esse vídeo com quem vai fazer prova, com quem vai, enfim, prestar vestibular e que você acha que precisa entender um pouco, porque, claro, Gregório de Matos faz parte da nossa literatura e por isso cai em muitas provas. Até o próximo post.